Olá, nós estamos no curso Creio e Confesso e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a igreja. Nós vimos no estudo anterior que o Espírito Santo tem capacidades e que ele tem intelecto, ele tem emoções e vontade e ele faz habitação no coração daqueles que creem em Cristo. Hoje nós vamos prosseguir na crença sobre o Espírito Santo, quando o credo dos apóstolos, entrando aqui na terceira pessoa da Trindade, ele diz: eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para que você seja avisado ou avisada de futuras publicações. Do Espírito Santo decorre a sua ação na igreja. Mas o que é igreja? E, acima de tudo, o que é igreja universal? A igreja, em primeiro lugar, é uma assembleia. A palavra grega eclesia, ou traduzida como igreja, ela significa uma assembleia divinamente convocada. O dicionário de Almeida define como grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em um determinado lugar para adorar a Deus, receber os seus ensinamentos, evangelizar, ajudar uns aos outros. E o texto citado é Romanos 16:16. Em segundo lugar, é a totalidade. Igreja é a totalidade das pessoas salvas em todos os tempos. O texto usado é Efésios 1:22. Note que Jesus usou esta palavra igreja quando havia dito a Pedro, por conta de reconhecê-lo como o Messias prometido. Em Mateus 16:18, o evangelista diz: também eu te digo que você é Pedro, foi Jesus que está falando, também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é uma assembleia convocada divinamente. Em segundo lugar, a igreja ela é um sentido universal. Então tem razão quando os pais da igreja disseram que eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23, a palavra de Deus diz: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontável hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Misael Nascimento, no seu livro de instrução a iniciantes, Os Primeiros Passos do Discípulo, ele diz que sobre a igreja, que o termo descreve um evento através do qual Deus cumpre a sua eleição da chamada pessoal e abrange a totalidade dos cristãos. Quando se refere à Igreja Universal, diz ele, igreja trata de todos os que seguem a Cristo sem considerar os critérios de tempo e de espaço. Então a igreja é uma assembleia, a igreja é uma assembleia universal de todos os que creem em Cristo. Mas é algo que nós não vemos assim, essa questão de crer, mas porque o crer ele envolve o indivíduo, envolve a fé pessoal, né? O assentimento desta fé no coração daquele que crê. Em terceiro lugar, a igreja é invisível. A igreja é chamada de igreja invisível, principalmente nos documentos que usamos na igreja presbiteriana, o catecismo maior, o breve catecismo, mas essencialmente a confissão de fé de Westminster.
quando trata lá no capítulo 25, na primeira parte, ela adjetiva, então, a igreja como a igreja invisível, né? E então diz ali, a igreja católica, que não é a igreja romana, né? Mas se refere católico, quer dizer universal, igreja católica ou universal, que é invisível, olha aí, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são, dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. E as referências bíblicas são essas que eu vou citar. Efésios 1:10, quando Paulo diz de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Efésios 1, 22, 23, os pais de Westminster diziam, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de todas as coisas o deu à igreja. Olha como Paulo está se referindo aí, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. E o último texto usado aqui na Confissão de Fé de Westminster é Colossenses 1:18. A ele, a Jesus, a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia sobre todas as coisas. Olha como Paulo está mostrando aqui aos Colossenses que Cristo é o cabeça do corpo da igreja, né? Então, a igreja presbiteriana não tem um papa, né? Tem um presidente, né? Toda a igreja se reúne como um corpo, porque Cristo é o cabeça da igreja, não temos um cabeça. Em quarto lugar, a igreja, além de ser uma igreja assembleia universal, ser invisível, ela é chamada também de igreja triunfante. Veja que a igreja invisível, ela é chamada assim de triunfante dessa forma, pois é tomada ali do espírito dos justos. Veja como Hebreus 12, 23 diz, vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o justo, juiz de todos. E olha que ele diz, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a igreja invisível, ela é triunfante. Nós muitas vezes não sabemos quem são essas pessoas, aqueles que creem, porque é algo pessoal, embora a Bíblia mande que isso seja manifesto. Quem crer e for batizado será salvo, e nós o fazemos na presença de testemunhas. Em último lugar, em quinto lugar, a igreja é chamada igreja militante. É a igreja visível, como nós temos aqui as igrejas locais. E ela é militante uma vez que ela, estando na terra, ela está lutando contra a carne, contra o mundo, contra o próprio diabo. E é composta também de pessoas que são imperfeitas, são pecadores perdoados, mas são imperfeitos. E podem ter também pessoas que ainda não são totalmente convertidas ou não são convertidas. Assim nós, olhando esses 5 aspectos, né? A igreja é assembleia, a igreja é universal, ela é invisível, ela é triunfante, ela também é militante, nesse sentido ela é visível, nós podemos afirmar, eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Se você não está unido a alguma igreja local, uma igreja que tenha as marcas bíblicas, não é? Da pregação fiel, da administração dos sacramentos, a disciplina bíblica, não é? Então esteja aí se vinculando a uma igreja, muito importante não só para que você mantenha
a brasa junto ao braseiro, né, como se fala, ela mantém a chama da sua conversão ou da sua fé acesa, mas você cresça também no Evangelho de Jesus Cristo. Nesses tempos tão conturbados que nós vivemos, eu gostaria de convidá-la a estar vindo à igreja, você estar participando dos trabalhos e estar também participando da classe de novos membros, que você possa estar numa igreja local fazendo isso, se você já tem Jesus no coração. Se não tem, eu convidaria você a abrir o seu coração para Jesus e pedir que Ele faça ali morada e abençoe os seus problemas, as suas lutas nesses tempos tão difíceis. Que o Senhor abençoe você e a sua casa. Amém.